Se fossem todos ouvidos, o que era dos olhos? É preciso que o corpo, não é? Como nos dizia esta manhã, tenha todos os órgãos. Então, muito boa tarde a todos aqueles que aqui estão e nos outros lugares todos. Eu não sei se toda a gente vê toda a gente, eu não estou a ver, vocês veem dos outros lugares, não? Não? Mas cada um vê no seu lugar. Então, eu para poder assim ter uma orientação sobre quem tenho à minha frente, ia só fazer algumas perguntas, que é: quem é que aqui está, aqui e nos outros lugares, que trabalhe com a catequese dos adolescentes? Ok. Quem é que disse para baixarem os braços? Agora, vocês que estão, já estão cansados? Quem é que trabalhou com o CIS? Ok. Quem é que está atualmente a trabalhar com o Celebrar a JMJ? Os outros podem baixar. Ok, muito obrigado. Nós estamos assim vamos continuar agora a nossa reflexão sobre este terceiro tempo. Eu vou apresentar brevemente o terceiro tempo, que tem como orientação este aprofundamento mistagógico. Já ouvimos falar da mistagogia, já falámos um bocadinho de tudo isso. Por isso vou fazer uma primeira passagem pelo documento que vocês têm convosco. Se quiserem abrir o documento, a gente vai seguir essencialmente. Vou só tentar sublinhar algumas coisas daquilo que se diz nas páginas 27, 28, é por aí que a gente está. É uma maneira de termos lido o documento, não é? Vocês poderem ir lendo agora, sublinhando, fazendo esse percurso, ok? O que vou fazer agora, para começar, é precisamente dar um sublinhado daquilo que aí está e que vocês podem ir acompanhando. Portanto, nós temos este terceiro tempo, que depois daquilo que a gente já escutou nesta primeira parte, as coisas já estão mais ou menos resolvidas, não é? Ou seja, já até o despertar da fé já está feito, não é? Ok? Depois de ver o despertar da fé, já tivemos todo o tempo de iniciação à vida cristã e a celebração dos sacramentos, e por isso agora é continuar. Agora é fazer este aprofundamento. E, portanto, a ideia deste terceiro tempo é precisamente, partindo daquilo que já temos anteriormente, podermos fazer uma catequese que seja de aprofundamento, tendo em conta aquilo que é a realidade habitual com que trabalhamos neste tempo. Por isso corresponde ao tempo da mistagogia, naquilo que é o itinerário habitual do catecumenado, neste catequese de inspiração catecumenal. Portanto, estamos neste contexto daquilo que é depois de uma primeira despertar e depois de tudo aquilo que é um aprofundamento de iniciação à vida cristã em todas as suas dimensões, como o Padre Paulo nos apresentou, da celebração dos sacramentos de iniciação cristã, há aquilo que é, no fundo, este sentido de um envolvimento na comunidade e de continuar aquilo que é o processo de aprofundamento da fé. E por isso nós temos este tempo da mistagogia, um tempo de saborear os mistérios, de aprofundar os mistérios celebrados, de poder vivenciar, experienciar e poder estar inserido dentro da caminhada, que é a caminhada própria da comunidade cristã. Aqui, concretamente, naquilo que é o habitual, a irmã já deu uma dica, a irmã está ali, já estava aqui a confundir, a irmã já deu uma dica que é: imaginem que há um miúdo que entra para a catequese com 10 anos. E é preciso fazer com eles também um despertar da fé. Imaginem que há um miúdo que entra para a catequese com 12 anos ou 13 anos. É preciso fazer um despertar da fé. E é preciso fazer depois uma iniciação à vida cristã. E é preciso depois ter então um tempo da mistagogia. Como é que isto se vai processar, a gente ainda não sabe muito bem. Ainda vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Ok? O Espírito Santo, acreditamos que vai aspirar toda a gente para podermos ir encontrando estes percursos diversificados. Mas aquilo que é o
público-alvo, aquilo que é o mais habitual, é que este terceiro tempo se destina a esta pré-adolescência, esta primeira adolescência, dos 10 aos 14 anos, tendo em conta também uma realidade que o Padre Paulo e a irmã falaram em relação aos 2 primeiros tempos, que é não esquecer que as crianças não estão isoladas e que os adolescentes não estão isolados naquilo que é a sua realidade. É uma realidade total da família que, acompanhando o itinerário, o Dom António de manhã disse-nos isso, o itinerário até tinha primeiramente um outro nome, né? Tinha primeiramente um outro nome, mas depois foi alterado, e o nome que nós temos agora é das crianças, itinerário de iniciação à vida cristã, isto é quase um curso para saber isto de cor, itinerário de iniciação à vida cristã, das crianças e dos adolescentes com as famílias. E por isso, em todos os tempos, também na adolescência, se procura fazer com que esta realidade do com a família possa ser uma realidade presente na proposta catequética que vamos ter. Portanto, é neste contexto que nós temos este terceiro tempo, que, diz aí então o documento, caracterizado por uma experiência cada vez mais profunda dos mistérios da fé e da inserção na vida da comunidade, no qual o cristão aprofunda o seu percurso de fé, bem como os sacramentos vividos e celebrados. Portanto, essencialmente, aquilo que é esta dinâmica mistagógica de entrar dentro dos mistérios, de os aprofundar, tendo sempre presente a realidade comunitária da Igreja e da comunidade concreta, da nossa realidade local, onde nós podemos ir fazendo todo esse percurso de aprofundamento da fé. É natural que é sempre não só um recurso pedagógico, mas é uma realidade total que a própria Igreja evangeliza pela sua própria vida, não é? E por isso uma das grandes oportunidades e dificuldades que nós temos é precisamente as nossas comunidades cristãs enquanto espaço de evangelização no seu todo. Mas é aí que se faz este caminho de aprofundamento de fé, um percurso de fé que é também vivido depois nesta realidade dos sacramentos, que eles, em princípio, com a iniciação à vida cristã, incluem a celebração dos sacramentos. Agora temos aquele que é este caminho da vivência, da interiorização, do aprofundamento, do saborear, do viver esses mistérios celebrados, precisamente nos sacramentos de iniciação cristã. Terceiro tempo, então, é do aprofundamento e familiaridade também com aquelas realidades que eles, desde o despertar da fé, têm presentes. Eu, no intervalo, perguntei à irmã se era para apagar a vela ou se a mantinhamos acesa. E ela disse, não, isso está tudo lá na mistagogia. É verdade, sim senhor, deixa estar a vela acesa, porque esta realidade é uma realidade total. Ou seja, o que é que nós vamos continuar a fazer? É, aprofundando, viver aquilo que é o essencial. Sagrada Escritura, a doutrina da Igreja, a celebração e contemplação das belezas, das maravilhas operadas por Deus na história, que se torna a história da salvação, ou seja, neste aprofundamento da própria vida, não só da realidade da Sagrada Escritura, que nós vemos como Deus opera, está presente, se faz história, mas este fazer-se história que continua na realidade presente da vida dos adolescentes de hoje. E por isso a nossa história, quando nós falamos da história da salvação, não é apenas daquilo que aconteceu do passado, mas como nós estamos nesta história. E esta história de hoje é uma história de salvação, em que Deus vem para nos salvar. Aquilo que é o querigma, aquilo que é o anúncio, o despertar inicial, aquele que tem que ser uma realidade que está presente sempre ao longo de toda a catequese e ao longo de toda a nossa vida como cristãos. E por isso também procura-se que o pré-adolescente seja capaz de ler e entender a sua vida à luz da fé. Aquela que é, no fundo, esta referência que acho muito interessante, naquele sentido de que possam criar uma mentalidade de fé. Não é? Criar uma mentalidade de fé. Olhar a própria vida, olhar a sua realidade, a sua história, os acontecimentos, a partir da sua relação com Deus, em Jesus Cristo. Que é um caminho sempre de aprofundamento, no fundo, que se vai procurando fazer que aconteça ao longo deste tempo também da mistagogia.
Então, o documento depois fala-nos disto. Durante este terceiro tempo, o tempo da mistagogia, o pré-adolescente deve, algumas coisas que aí estão, fazer experiência da alegria de ser cristão, fazer experiência. Não é só dizer-lhe que isto de sermos cristãos é muito alegre. Preciso que eles sintam, que vivam a alegria de ser cristãos. E isso é com eles lá dentro, não é? De viver segundo o desígnio salvífico de Deus. Ou seja, é preciso, no fundo, que eles possam fazer uma experiência jubilosa, alegre, daquilo que é viver como cristãos, daquilo que é poderem, na sua realidade concreta, não ter medo, que às vezes acontece, não é? Às vezes os miúdos têm medo de dizer que são cristãos. Poderem fazer uma experiência alegre, de facto, de serem cristãos. Se calhar foi uma das coisas que mais se sublinhou da experiência da Jornada Mundial da Juventude, pelo menos lá os meus jovenzinhos que foram à Jornada Mundial da Juventude, era a alegria que havia nas ruas da cidade de Lisboa. Não é? Quem é que esteve na Jornada Mundial da Juventude? Maravilha! Vocês não respiravam alegria naquelas ruas, não é? Aquilo... respirar essa alegria, fazer esta experiência. Por isso é que às vezes estes acontecimentos, estes eventos, naturalmente que a nossa pastoral não pode ser uma pastoral apenas para eventos, mas estes eventos são tão importantes para dar esta alegria, não é? Para motivar, para dar força àquilo que é a realidade da vida. Então fazer esta experiência. Depois, segunda coisa que diz, celebrar a vida cristã na liturgia, sobretudo na Eucaristia dominical, descobrindo a sua relação com a vida cotidiana. Este é um trabalho constante. Não é? Nós temos sempre esta referência à Eucaristia, sabemos que é sempre uma realidade que é tão bela, tão grande, mas que é às vezes tão desafiante para podermos entrar dentro daquilo que nós celebramos. Não é? Aquilo que é entrar dentro do mistério da Eucaristia, levando a nossa própria vida e percebendo como estamos envolvidos. E por isso aquilo que é o celebrar a vida e a vida cristã na liturgia, não é? Levarmos a nossa vida para a liturgia, sobretudo para a Eucaristia, podermos trazer a Eucaristia para a nossa vida. Não é? Toda esta relação que se procura fazer com que possa também ser sempre redescoberta pela própria participação, vivência, envolvimento dos adolescentes na celebração e na vida da própria comunidade cristã. Depois, diz uma outra coisa, reforçar os laços da vida em grupo e em comunidade cristã. Duas coisas, grupo e comunidade. O grupo, e sabemos que na adolescência, de modo particular, o grupo dos pares, daqueles da mesma idade, é uma realidade tão importante, não é? Os miúdos têm absoluta necessidade de ter o grupo dos amigos, o grupo dos pares, o grupo em si é uma realidade tão importante. E daí também esta necessidade de nós compreendermos como é importante que o grupo de catequese seja de facto um grupo de amigos. O grupo da catequese, um grupo de amigos. Um grupo de amigos que faz o seu percurso de fé e que se reúne à volta daquele que é o grande amigo, que é Jesus Cristo. O documento que já foi citado aqui algumas vezes, dos bispos portugueses, o Catequese à Alegria do Encontro com Jesus Cristo, é uma das referências que tem lá, é precisamente esta. Que os nossos grupos de adolescentes, os nossos grupos da catequese, sejam um grupo de amigos. Isso, por isso, se calhar, é importante trabalhar aquilo que é a amizade, a relação, os laços que unem os nossos grupos. Não é? Aquilo que é a importância de criar esses laços. E de criar e de reforçar aquilo que são os laços entre os adolescentes. E por isso também, mesmo na lógica da catequese e daquilo que é a estrutura depois dos encontros da catequese, de perceber como é importante fazer com que eles possam fazer experiências em conjunto. Sabemos também, por experiência própria, que quando um grupo vive um momento intenso entre eles, que isso vai marcar a relação entre eles. Então é preciso fazer experiência de grupo, de intensidade de relação. É preciso trabalhar o grupo como grupo. Um grupo que
tem a sua dinâmica própria, que é um grupo de fé, um grupo que cresce na amizade com Jesus, mas um grupo que é grupo. Não é? Sempre com esta perspectiva tão absolutamente transversal e necessária quando nós falamos de crescimento da fé, que é a inserção na comunidade. E estes laços da vida em grupo e comunidade cristã têm a ver precisamente com isso, que o próprio grupo possa perceber que dentro da comunidade cristã tem o seu lugar, não é? Que é também protagonista, que pode fazer acontecer a vida e as celebrações e algumas dinâmicas dentro da própria comunidade cristã, que tem vez e voz dentro da comunidade, não é? E, por outro lado, trazer também a própria comunidade para dentro do grupo, tentar fazer com que esta relação possa ser uma relação de ambos os lados, não é? E esta dinâmica tão importante que é importante também que possa viver-se durante este terceiro tempo. Depois, oferecer testemunho do Evangelho no anúncio da fé e no serviço aos outros. Esta referência também que durante este tempo, então, que haja também esta perspectiva de que os adolescentes, naquilo que é o seu meio próprio, a sua própria realidade e com a sua própria vida, são também missionários. Não é? Nós partimos daquilo que é a perspectiva que encontramos nas primeiras páginas deste documento do itinerário, é que este sentido da catequese tem como objetivo formar discípulos missionários. Não é? A expressão do Papa Francisco, discípulos missionários. Vamos com Jesus, atrás de Jesus, seguindo Jesus, levando também Jesus connosco e, portanto, anunciando dentro daquilo que é a própria realidade do adolescente, da sua identidade, não é? E por isso que ele possa também sentir que tem uma missão também específica naquilo que é o anúncio do Evangelho, que passa também muito pela dinâmica do serviço, ou seja, de perceber que a caridade feita concreta na forma de se expressar é também uma forma de anunciar, não é? Nós sabemos que isto é uma coisa muito importante, de facto. Muitas vezes, aquilo que é o sentido do ser cristão, se eu vos perguntar a vocês o que é ser cristão, vocês todos têm as respostas todas certas, eu sei. Eu ontem perguntei isto numa reunião de pais, no encontro de pais do primeiro catecismo, para preparar a festa do acolhimento, perguntei-lhes o que é ser cristão. Primeira resposta, é fazer o bem. É? Bem, para a gente chegar a Jesus Cristo, ver cristão chegar a Jesus Cristo foi um longo percurso, primeiro que chegasse lá. Esta identidade do cristão, aquele que segue Jesus Cristo, foi difícil. Teve que ser sacado ali a saca-rolhas, primeiro que eles chegassem lá, que cristão tem a ver com Cristo, e ser discípulo, e seguir, não era fácil. Mas fazer o bem é logo aquelas coisas que vêm logo ao princípio. Esta dinâmica do serviço como expressão do amor, da caridade que vem de Deus e que nós podemos partilhar uns com os outros. Portanto, toda esta dinâmica de que o grupo não se fecha em si mesmo, como grupo, mas nesta abertura à comunidade e nesta abertura ao sentido do serviço, do testemunho, do anúncio. Por isso, então, depois o segundo ponto que fala deste terceiro tempo aí no documento, no itinerário, fala de uma catequese de descoberta. É? O título é Uma Catequese de Descoberta, que parte daquela que é um olhar muito breve sobre a realidade dos adolescentes, ou desta primeira adolescência. Nós estamos a falar dos 10 aos 14 anos, portanto é de uma primeira adolescência ou de uma pré-adolescência, e fala aí deste forte desenvolvimento da dimensão física e emocional. É? Há toda uma transformação que está a acontecer, aquilo que é o estourar de uma vida nova que está a acontecer com esta gente a partir deste tempo, é? Que se expressa também depois na própria percepção de um tempo novo, que também a nível da percepção e da concepção e da vivência da relação com Deus
tem toda uma novidade, não é? Todo um desmontar, de alguma forma, da imagem infantil ou da infância que se tinha de Deus para um novo olhar. Um novo olhar que é esta reelaboração da imagem de Deus recebida na infância. E por isso diz o documento, citando o Diretório para a Catequese, que a catequese é chamada a acompanhar com cuidado, e é preciso cuidado, não é? Nesta percepção daquilo que é este momento tão importante em que eles estão também a encontrar a sua própria identidade e a construir-se ou reconstruir-se a si mesmos, a necessidade de trabalhar com cuidado este tempo, que é um tempo tão desafiante e tão bonito, em que nós nos construímos a nós mesmos de alguma forma, em algumas das nossas dimensões mais essenciais, acompanhar com cuidado esta passagem delicada devido aos seus possíveis desenvolvimentos futuros. No fundo, o Diretório está a dizer alguma coisa deste género. Se a gente não trabalhar bem com esta gente nesta idade, não é? É preciso ter este cuidado neste trabalho com os adolescentes, haver esta preocupação de acompanhar muito atentamente aquilo que é este tempo. E por isso, então, diz-nos que este querigma falará especialmente do Senhor Jesus como irmão, que ama, como amigo, que ajuda a viver as relações da melhor maneira, não julga, é fiel, valoriza os recursos e os sonhos, realizando os desejos de beleza e de bem. Citação, nem vale a pena dizer mais nada. Está aí, não é? Jesus como amigo, como irmão, amigo, valoriza. Portanto, sublinhei estas palavras precisamente nesta perspectiva. Farto de serem recriminados, já estão eles. Muitas vezes. Estão sempre a levar na cabeça. Preciso de alguém que os envolva, não é? Que eles sintam, muitas vezes, naquilo que é tão importante, neste tempo, em todos os tempos, mas neste tempo também de um modo particular, que os catequistas estão lá por uma coisa simples. Porque amam a Jesus e os amam a eles concretamente. E querem bem deles. Querem bem deles. Querem que eles possam crescer de uma forma bela, bonita, possam fazer com que as suas vidas sejam umas vidas boas, belas, felizes, não é? E por isso não estão para lhes dar nas orelhas. Mas, às vezes também é preciso qualquer coisa, não é? Mas estão para os ajudar, estão para os acompanhar, estão disponíveis para os acompanhar. E essa é uma das coisas mais belas que deve de acontecer também durante este tempo, que é esta relação educativa do catequista com o seu grupo. Continuando o documento, a catequese é convidada a reconhecer, e aqui já entramos depois de uma outra dimensão que nos vai levar muito para as opções pedagógicas que nós vamos ter durante este tempo, a catequese é convidada a reconhecer o protagonismo dos pré-adolescentes. Perceber que neste tempo eles não pensam só com a cabeça, pensam com as mãos, com os pés, com tudo, não é? É tudo à mistura. É preciso metê-los a fazer, não é? A experimentar, a viver, a experienciar. Não é? E por isso também depois a criar um contexto de relações significativas de grupo. Relações significativas, que os marque. Não é? Se eu vos perguntar a vocês, não precisam responder, é só uma pergunta para pensar. Quem é que foram as pessoas mais importantes na vossa vida de fé? Quem é que são as pessoas mais significativas para vocês? Pode ser que entre algum de vocês apareça um catequista, mas não há de ser muito fácil. Não há de ser muito fácil. Normalmente não são os catequistas. Não sei porquê. De vez em quando aparece. De vez em quando aparece até um padre, que é muito raro também. É verdade. Pelo menos da experiência que vou tendo de fazer esta pergunta às pessoas.
Normalmente, as pessoas mais significativas são pessoas muito próximas com quem se partilha muito a vida, não é? O que não quer dizer que os catequistas não possam e não devam ser essas pessoas significativas e mesmo alguns elementos do grupo. Quando o grupo em si se torna, no fundo, uma referência significativa na sua caminhada de fé. O que é que nós pretendemos, no fundo? É que este grupo... Nós aqui já falámos de tudo aquilo que são as dificuldades da família, etc. Se bem que quando nós chegamos aqui isso já está tudo resolvido. Já tiveram o despertar, já tiveram o aprofundamento depois na vida, iniciação à vida cristã, já está tudo resolvido, ok? Como princípio. Mas pronto, enfim. Mas se calhar neste campo da fé, muitas vezes aquelas pessoas que foram significativas para vocês, os vossos pais, as vossas mães, os vossos avós, o vosso tio ou o vosso padrinho ou madrinha, ou seja, alguém que se calhar foi muito significativo para vocês, essas pessoas eles já não os têm. Quem é que têm? Tem o catequista e o seu grupo. Precisa de ser alguém que os ajude a fazer esta experiência intensa da sua fé. E por isso, dar este espaço à experiência, precisamente para isso, a criar um clima em que se acolhem as questões, fazendo-as interagir com a proposta do Evangelho. Por isso, não ter medo daquilo que é este tempo em que eles naturalmente questionam, porque estão a precisar disso. Estão a reconstruir a sua própria identidade. Já não é só aquilo que receberam quando eram pequeninos, mas agora estão a construir com aquilo que vale a pena. E têm questões. E isso é bom que a gente acolha essas questões e que os ajude, se calhar não a responder a tudo, mas a fazer mais perguntas ainda. Um dos papéis importantes da catequese é ajudar a fazer as questões essenciais, levantar questões, para poderem fazer um caminho de busca. Então, é neste contexto todo que se fala desta pedagogia ativa e adaptada a estas idades. Procura-se então que os catequizandos, neste contexto todo, aprofundem o conhecimento do projeto de Deus para a realização da pessoa humana à luz da história da salvação. Aprofundem o conhecimento do projeto de Deus, seja todo este sentido mistagógico. Celebrem os mistérios da fé na liturgia e participem na vida comunitária e na vida cristã em todas as suas dimensões. Professando a fé, anunciando a esperança, praticando a caridade. Ou seja, que esta pedagogia ativa e adaptada os ajudem neste contexto mistagógico a poder fazer toda esta realidade de um caminho de fé que se vai desenvolvendo, que vai crescendo numa realidade e numa etapa nova das suas vidas. Estou quase a acabar, não é? O tempo. Ups. É neste tempo que se prevê a celebração da profissão da fé. Neste contexto que se prevê também esse momento celebrativo da profissão de fé no contexto do percurso AM2, Encontro, Conhecimento e Resposta. Ok. Então, não apenas em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo, já dizia Papa João Paulo II. E, portanto, neste contexto, a catequese aqui procura sobretudo fazer isto, que haja esta experiência de encontro. E encontro é a estrutura que vai estar na base da construção destes 4 anos. Para encontro, nós precisamos de, pelo menos, 2 pessoas, não é? Então, nós temos Deus, que se dá a conhecer, e temos eu ou nós, que respondemos pela fé. Não é? São as pessoas. Temos depois a comunidade, que celebra, vive e testemunha este encontro. E é neste sentido de procurar promover este encontro, Deus connosco e nós com Deus, inseridos dentro da comunidade, da família dos cristãos, que se procura propor uma experiência de verdadeiro encontro ao longo destes 4 anos. Ou seja, Deus que se revela, Deus que vem até nós, e por isso vamos fazer este caminho, não para estudar a Sagrada Escritura toda, mas na Sagrada Escritura e descobrindo este Deus que se vai dando a conhecer e que se aproxima de nós. Depois, como é que nós, acolhendo este Deus que vem até nós, nós podemos
responder a nossa resposta de fé, e aqui todo o sentido do credo, e aqui nesse contexto então a celebração da profissão de fé. Depois, todas estas outras dimensões que passam por, se nós vivemos esta relação é naturalmente celebrada na liturgia e nos sacramentos, e celebrada com os outros. Uma relação precisa de ser marcada com aquilo que é os sinais que falam dessa mesma relação, as expressões da relação e do amor. É por aqui. E isso torna-se também uma experiência de vida, não é? Que nós não só temos uma relação próxima com alguém, mas isso expressa-se depois na nossa vida cotidiana. E então, no sentido de podermos expressar na nossa vida, pelos mandamentos e as bem-aventuranças, aquilo que é este caminho de relação. O encontro é, no fundo, a palavra que pode definir estes 4 anos, esta proposta mistagógica, que é Sagrada Escritura, Credo, Liturgia e Sacramentos e os mandamentos e bem-aventuranças. Isso exprime-se então desta forma, mais ou menos. Aqui está um bocadinho mais pequenino, não sei se toda a gente está a conseguir ver, mas basicamente o que diz é, para cada um dos percursos, AM1, 2, 3 e 4, temos aquilo que é toda esta lógica do Deus que se revela, que nós respondemos, celebramos e vivemos a partir desse encontro. Nós temos em cada um destes percursos basicamente 3 catequeses. Cada catequese é para ser vivida durante um trimestre, basicamente. É? A primeira, vocês não estão a ver, porque está aí debaixo de vocês, está a compartilhar esta tela, não é? Certo. Mas a primeira tem a ver com a Revelação e o Antigo Testamento, que é até ao Natal. Depois Jesus Cristo, centrado nos Evangelhos, e a catequese 3, a Igreja centrada nos Atos e nas Cartas. No segundo percurso, nós respondemos o credo, creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No terceiro, a liturgia e os sacramentos, nós começamos então com a iniciação cristã, cura e serviço. E no quarto, os mandamentos e bem-aventuranças, a fé e vida, mandamentos e bem-aventuranças. Basicamente, está assim estruturado. Por isso, nós temos estas palavras que vão marcando este tempo. É um tempo de aprofundamento, de experiência, comunidade, o protagonismo que deve ser dado também aos adolescentes, celebração, vida, projeto, tudo isto que marca este tempo. Que nós podemos também, de alguma forma, dizer depois, assim, com outras palavras, neste esquema que procura, no fundo, dizer com várias linguagens aquilo que pode ser mais ou menos a base de cada um dos trimestres. Não quer dizer que as coisas tenham que ser assim matematicamente, que sempre igual. É uma base. E uma base que diz assim: com a lógica mais habitual que nós temos da catequese, nós falamos de experiência de vida, palavra, expressão de fé. Numa ponta, certo? Com aquela lógica que nós aprendemos também muito com o CIS e que se foi expressa depois de tantas maneiras, nós temos festejar, reconhecer, interpretar a palavra de Deus, interpretar a oração, escolher e a vivência do projeto. Não é? Tudo isso nós podemos dizer com uma outra lógica neste sentido. Começamos por ver onde é que nós estamos, avaliar, e depois então temos todo o tempo para aprofundar ou para lançar aquilo que é a vivência das coisas e o escolher do projeto, prepará-lo e realizá-lo. Numa dinâmica mais projetual, podíamos usar essas palavras. Basicamente, é procurar fazer que, ao longo de cada um dos trimestres, os encontros tenham orientações que nos ajudem a viver esta lógica que é, nós começamos no primeiro, vocês não têm estes primeiros números que falam do acolhimento, memória, avaliação, partilha com a comunidade, lançamento, oração, convívio, ou seja,
Num primeiro momento, a gente ver o que é que aconteceu e onde é que a gente está. Depois, num segundo momento, aquilo que é olhar para a vida. E olhar para a vida procurando aprofundá-la e vivendo com a vivência do grupo e a vivência da comunidade. Depois, então, procurando, a partir desta realidade, nós aprofundarmos com a palavra de Deus e com a oração, aprofundar essa mesma realidade que nós estamos a trabalhar nesse trimestre, para podermos depois perceber tudo isto que a gente vai fazendo, tudo isto que é aprofundar aquilo que é a realidade que nós estamos a trabalhar, como é que nós vamos poder expressar isto na nossa vida. E não apenas expressar no sentido de celebrar, de rezar, de ter um momento final de oração, mas podermos fazer alguma coisa que nos lança para um projeto concreto do grupo. É? E talvez, por ser a realidade mais nova disto, eu vou só sublinhar nesse realizar. Que projeto poderá ser este? A ideia é que nós possamos, depois de aprofundar todas as coisas, de as viver, de interagir, de procurar fazer com que a catequese seja também muito de saída, de encontro, de expressão, de movimento, que possamos pensar em grupo e com eles como protagonistas. Então, depois de tudo isto, como é que nós vamos expressar isto numa das 4 áreas que aí está? Podemos trabalhar, ou aprofundar, ou viver os conteúdos que nós trabalhamos. Trabalhamos sobre os sacramentos de iniciação cristã. Mas a gente aqui há algumas coisas que ainda estamos a necessitar de aprofundar mais. Então, vamos fazer um projeto que nos leve ao encontro de alguém, ou fazer uma experiência, ou fazer uma vivência que nos leve a aprofundar qual é o sentido verdadeiro do batismo. Ok. Uma outra possibilidade, trabalhar ou viver o tempo litúrgico. Estamos a chegar ao Natal. Como é que nós, então, como grupo, vamos fazer a vivência deste tempo litúrgico do Advento e Natal? E o que é que nós podemos fazer na comunidade também para expressar isso? Ou trabalhar, desenvolver a dinâmica interna do grupo. Nesta perspectiva de percebermos que, se calhar, estas coisas da gente falar disto tudo, ainda falta aqui uma base essencial, que é nós sermos um grupo de verdade. Então precisamos fazer uma atividade de 2 dias, vamos fazer uma subida a uma serra, com a luz, ver o nascer, ver o pôr e o nascer do sol, e vamos fazer essa atividade para poder reforçar os laços entre nós. Uma outra atividade, um outro tipo de atividade, ou um outro tipo de projeto, fazer uma experiência de serviço. Nós podemos, então, como grupo, decidir que queremos ter uma ação que nos leve ao encontro de outros. E como é que nós vamos preparar tudo isso? Portanto, vai haver dicas neste sentido de que em cada trimestre, depois de viver, aprofundar, rezar, fazer encontrar com a palavra de Deus, nós podermos então fazer com que isto se exprima numa realidade concreta da nossa vida. Que estão aqui estes 4 âmbitos, mas às vezes eles podem misturar-se, não é? Porque nós podemos fazer uma atividade de reforçar os laços do grupo, em que nós vamos ter como grande tema o tempo litúrgico que estamos a viver. Não é? Dá para fazer as 2 em 1. Não é? Ou outras realidades que nos podem ir ajudando a fazer com que este grupo seja, de facto, um grupo de fé que caminha e que se insere dentro da comunidade quando possível. Para terminar, não esquecendo os pais estão também inseridos neste contexto, e com os pais, em cada trimestre, há uma proposta, ou melhor, há 3 propostas. Há uma proposta que é de poderem ter um encontro na perspectiva antropológica e educativa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos os adolescentes que são adolescentes pela primeira vez, não é verdade? E também temos os pais que muitas vezes são pais pela primeira vez de adolescentes. E às vezes não é fácil ser pais pela primeira vez de adolescentes, não é? Eu não sei, mas digo eu. Então, poder haver também a possibilidade de, como pais, poderem perceber tudo isto, aquilo que é a realidade dos desafios que têm. Uma outra possibilidade, ou um outro encontro preparado no sentido do aprofundamento da fé,
na linha daquilo que foi o caminho feito com os adolescentes. E, finalmente, algum envolvimento comunitário do grupo, que pode levar também os grupos a ter este sentido de projeto, ou seja, deles próprios, naquilo que é o caminho que foram fazendo, não é? Já fizeram toda a catequese dos últimos anos, e agora poderem continuar a ficar envolvidos dentro da própria caminhada, uns com os outros, e poderem também inserir-se dentro da comunidade cristã, ou do reforço também do próprio grupo. No fundo, o que está pensado agora para este tempo da mistagogia é um bocadinho todas estas realidades poderem ser concretizadas depois nas catequeses que vamos ter. Obrigado.